Um grande abraço para todos, que possamos, queridos companheiros, juntos termos uma noite prazerosa de aprendizado e de intercâmbio fraterno entre todos aqueles que estamos procurando Jesus, o nosso Mestre e Senhor da vida. Eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar na oração que vai dar, portanto, início ao trabalho da noite. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, com alegria em nossas almas, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em torno da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Senhor, que possamos, nesta noite, elevando os nossos melhores propósitos, angariarmos aqueles recursos que de tanto que necessitamos. Que possamos, Senhor, através do intercâmbio bendito com aqueles que nos tutelam e que te representam no mundo espiritual, possamos também obter a medicação necessária para o nosso restabelecimento. Que possamos, Senhor, a cada passo, dinamizar a nossa fé, entendendo os propósitos da vida. Mas também, Senhor, nós te pedimos que possamos, encontrando no trabalho cristão a Tua presença, nos alimentarmos em espírito e verdade do amor que Tu nos oferece. E no movimento em que buscamos a grande proposta para a nossa redenção, possamos também, Senhor, dar as mãos para todos que caminham na direção da felicidade, do entendimento e da paz. E assim, Senhor, rogamos a autorização para iniciarmos mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Que tenhamos em Jesus, o nosso Mestre e Senhor da vida, o referencial, o modelo a ser seguido. E que Ele, Senhor Jesus, esteja conosco, para que possamos estar contigo, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, vocês que chegaram agora, nós gostaríamos de abraçá-los de uma forma respeitosa, fraterna e extremamente alegre, por estarmos novamente nos reencontrando através dos portais benditos, Rede Amigo Espírita, a Rádio Brasil Espírita de Maceió, o portal da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a nossa querida FEAC aqui de Belo Horizonte, e você, que de alguma forma depois poderá acessar estas gravações, seja de áudio e de vídeo. Para nós é um motivo de extrema alegria poder intercambiar na frequência do bem. Hoje, dando continuidade a algumas reflexões que temos realizado em torno da obra Paulo e Estevão, nós vamos convidá-los para nos acompanhar no momento da história que ficou marcada como a conversão de Saulo de Tarso. Emmanuel, no capítulo 10º do romance citado, vai discorrer um momento extremamente importante na história do cristianismo. Lembrando que o romance Paulo e Estevão foi escrito a partir das tradições do mundo espiritual, ou seja, ele tem como base a descrição da história de Saulo de Tarso, o convertido Paulo de Tarso, conforme os registros de Lucas,
no livro Atos dos Apóstolos e alguns trechos das próprias cartas de Paulo, mas foi do mundo espiritual que Emmanuel, com a autorização e com a participação do próprio convertido de Damasco e Estevão, redigiram um manuscrito de um valor extraordinário para a gente. Então, como define Emmanuel no seu prefácio, não trata aqui apenas de um romance, e muito menos de uma homenagem, de mais uma biografia de Saulo de Tarso, mas, acima de tudo, prestar, sim, um preito de reconhecimento e gratidão a um grande trabalho que foi realizado para a grande divulgação do Evangelho em todos os tempos. Mas também nos mostrar que a história da conversão de Saulo de Tarso é, sem dúvida alguma, um referencial para todos nós cristãos que estamos em todos os instantes da nossa vida trabalhando na nossa própria conversão. Porque a conversão, ela é perene, ela é permanente. Ou seja, estamos o tempo todo em busca de novas informações, de revelações que possam nos tocar, para que todos nós possamos ir qualificando o nosso mundo íntimo. Porque a proposta da doutrina espírita e do Evangelho é uma proposta de renovação íntima. É um grande projeto de educação moral e de libertação em nível da iluminação, que efetivamente vai garantir a nossa própria comunhão com Deus. Por isso, nós somos cuidadosos em, sempre que vamos iniciar um estudo, lembrando das nossas limitações e da nossa extrema miséria moral, para abordar temas que competem a doutores, exegetas, teólogos de todos os tempos, nós estamos aqui para tentar estimular, induzir a nós mesmos e àqueles que acompanham esse trabalho, para não mergulhar num plano em que vamos garantir uma posição de espíritos conhecedores, mas, acima de tudo, nos transformarmos em espíritos evangelizados. Esta é a proposta que Jesus nos afiança em seu convite extraordinário, bendito, misericordioso, conforme a descrição do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, humilde de coração. Aí encontrareis paz. No capítulo citado, que é intitulado A Caminho de Damasco, nós vamos nos deter no momento em que o doutor Saulo de Tarso reúne a cúpula judaica para solicitar aprovação para ele continuar implementando uma perseguição atroz, cruel, contra os cristãos. Nós que já estudamos o livro, que temos lido alguns trechos, ou aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acessar essa obra, que é a obra Astro, é a obra de Chico Xavier, que realmente tem uma pujança, ela é transcendente perto de todos os outros livros. É necessário que a gente se lembre que Emmanuel nos apresenta na história alguns personagens que são importantes para que nós possamos entender o grande movimento de transformação de Saulo de Tarso e depois do seu trabalho, da sua conversão como se tornando Paulo de Tarso, o grande divulgador do Evangelho. Nós estamos tentando nos referir
principalmente a figura de Estevão e Abigail. Abigail, aquela que se tornou a sua noiva, a musa que ele idealizou desde os seus tempos de criança, juventude, aquela que tinha uma moral que atendia aos sonhos extremamente justos, extremamente tradicionais, extremamente voltados para a moralidade do doutor de Tarso. Mas o que aconteceu? É necessário lembrarmos que o drama se desenrola e Saulo de Tarso descobre que a alma gêmea de seu coração era irmã daquele que circunstancialmente se transformou no seu maior adversário, Estevão. E nós trabalhamos por várias semanas aquele momento em que Saulo de Tarso, junto com seu amigo Sadoc e outros, foram à Casa do Caminho em Jerusalém, a casa dos cristãos, o primeiro núcleo de fraternidade, de assistência espiritual que foi implementado na terra sob a égide de Jesus, já no plano espiritual. A Casa do Caminho, aonde os discípulos operacionalizavam os ensinamentos do Senhor. E ele ficou ruborizado, ele ficou estupefado diante de tanta miséria, de tanta simplicidade, mas ao ouvir Estevão, um dos maiores arautos da história do cristianismo, ele se curvou diante do magnetismo crístico de Estevão, que, diga-se de passagem, para aqueles que gostam de detalhes, fez um discurso, na realidade praticamente num transe mediúnico, sobre a jurisdição do próprio mestre de todos aqueles e de todos nós, quanto ovelhas necessitadas de seu erguimento. Jesus falava por Estevão. O que o católico trata como o Espírito Santo, né? Ou o poeta vai dizer sobre a inspiração, mas nós espíritas, com a luz de Allan Kardec, principalmente no livro dos Médiuns, vamos entender que havia ali todo um procedimento espiritual de alta relevância, no qual sutilmente Jesus falava com a humanidade naquele momento, utilizando de um instrumento bendito, lídimo, com autoridade espiritual, que fora Estevão. E isso tocou profundamente Saulo de Tarso. Por quê? Vale aqui a gente fazer algumas considerações que elas nos ajudam em nível de entendimento quanto ao processo de transformação mental, a chamada metanoia. Nós, apoiados na própria afirmativa de Jesus que Saulo ou Paulo era o seu vaso escolhido, costumamos a ficarmos presos até no movimento místico da graça, como afirma, por exemplo, o católico, que Jesus, né, por um movimento da graça, se apresentou para um grande inimigo, para que ele mudasse. Ou mesmo trabalharmos num movimento de apenas do fenômeno que fez com que o indivíduo pudesse redirecionar a sua busca e se transformasse num religioso ou num líder fanático, porém agora não mais defendendo Moisés, mas passando a defender Jesus. E na realidade é necessário que nós todos possamos sermos cautelosos nessa análise, porque a doutrina espírita vai nos mostrando que o espírito, o vaso, no seu sentido de receptáculo, né? Isso é importante a gente verificar, receptáculo, ou seja, instrumentação. Para você poder ser utilizado para carregar uma essência superior, é necessário, é óbvio,
é imprescindível que esse trabalho venha acontecendo ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Da mesma forma que a gente aprende com os espíritos que nós não vamos adquirir graças para transformarmos a nossa vida da água para o vinho, simplesmente porque vamos adotar uma vestimenta clara, deixar de fazer isto ou aquilo, frequentar um templo religioso, no caso espírita, começar a participar de reuniões espiritistas, contato com os espíritos, com os benfeitores, ou alguns julgando que ser amigo de pessoas mais eminentes garantem conquistas espirituais ou favores após a desencarnação. Tudo isso podemos dizer que são reflexões extremamente infantis. A evolução não dá salto. Todos nós estamos numa direção, caminhando numa direção que tem um fim igualitário, justo, fraterno e que vai nos libertar a todos. Vocês perceberam que eu acabei citando a trilogia do Igualité, do Fraternité e do Liberté, né? Eu estou dizendo, apoiado na terceira parte do Livro dos Espíritos, que todos nós vamos atingir a plenitude, a perfeição. É da lei. O Antigo Testamento definiu isso em Moisés, os profetas, e Jesus respaldou. Não está escrito nas leis? Sede perfeitos, não é? Ou vós sois deuses? O sede perfeito, desculpa, em outro momento. Jesus quer dizer, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas ele se refere, vós sois deuses. E como deuses, todos nós estamos eminentemente a caminho da Canaã que foi prometida pelos nossos antepassados, a Terra Santa. E o caminho, por mais que julguemos ser um caminho lá fora, na horizontal, da objetividade que a reencarnação, por exemplo, oferece, mas o caminho é exatamente o inverso. A gente vai lá fora, na horizontal, mas nós temos que verticalizar para dentro. Porque a terra, a Canaã, ela é a conquista do reino de Deus dentro de nós mesmos. Isso é extremamente importante para todos nós. Agora, é necessário considerarmos alguns pontos, então, que ele vinha, o doutor de Tarso, vinha em muitas encarnações lidando com as questões que seriam imprescindíveis para o seu burilamento, para que quando, naquele período, no ano de 35 e diante, depois que Jesus desencarnara, voltara para o mundo espiritual, que ele pudesse, não é, passando por provas aqui na Terra, porque também é um outro equívoco imaginar que os eleitos, os escolhidos, não têm os seus dramas. Seria contraditório, seria improducente, porque Jesus, que é a referência máxima, que é o líder dos líderes, é o sacerdote dos sacerdotes, né? Embora a gente vai discutir a questão de questões que nos remetem ao Antigo Testamento, o Messias viveram os seus dramas sem conspurcar, ou sem conspurcado estar diante das leis. Ele viveu por amor, enquanto a humanidade vive por testemunhos necessários do seu engrandecimento. Ou seja, espíritos puros não têm mais débitos ou resgates a serem realizados diante da lei de justiça. Não precisam, eles já estão livres das peias. Mas Jesus veio ao mundo para dar o testemunho da verdade. E o testemunho da verdade é que iria agigantar o amor. Amor qual? Aquela
frequência espiritual de altas expressões que vão tocando o coração como sementes que estão sendo derramadas do mais alto, tocando os corações a cada lance da evolução, que os nossos corações se fazem pequenos, se fazem crianças, se fazem puros. Não pensemos que o toque de Jesus é um toque clássico, mágico, e que vai, de uma forma espetacular, tirar você do seu habitat para te elevar monte acima, que vai pulverizar os seus desafios por privilégios. Não, de forma alguma. Ele é mestre. O Senhor é mestre. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Isso está claro no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 13, para quem quiser gravar. 13. Até bonito, né? A unidade e a trindade. 1 e 3, duas vezes. Porque tudo parte da unidade divina. Mas temos que entrar na dualidade, da operação, da contradição, para que a gente possa, em repetições, através das laçadas espirituais. A evolução é setenária. Os mundos, eles se conjugam em faixas frequenciais que definem uma jurisdição magnética espiritual que vai efetivamente equilibrando o universo, desde a criação. Observe que uma nave que parte da Terra, ela não segue em sentido retilíneo para o seu objetivo. Ela vai trabalhando de uma forma elíptica. É a chamada laçada. É o que André Luiz, por exemplo, narra para a gente de alguma forma em sua obra. É o simbolismo da serpente dos iniciados. É a Kundalini, a nossa energia primária, né? A serpente enroladiça. Né? Tudo isso define como que o nosso psiquismo vai trabalhando. Essa força impulsiona o espírito para operar, mas ao mesmo tempo existe uma força contrária que faz com que o espírito volte para o seu núcleo de irradiação. Observem bem, força do espírito, a força é sua. Você que tem que operar para você sair, para desenrolar-se, para que você possa operacionalizar no universo. Mas a misericórdia da providência divina vai fazer com que você volte para o seu núcleo de irradiação. Eu não sei se complicou. Por isso que nós saímos de casa na manhã, mas temos que voltar à noite, trazendo conosco tudo aquilo que foi recolhido num processo chamado de elaboração mental. É a chamada metamorfose ambulante do Raul. Quem quiser pode falar por aí, mas é a metamorfose que vai efetivamente trazendo os elementos que vão nos alimentar, nos sustentar. E tudo isso requer esforço, trabalho, luta, queda, ascensão. Nós temos aqui um grande exemplo, que representa uma vida. A vida de Paulo de Tarso é referencial. É um dos referenciais mais expressivos do cristianismo. Principalmente pela conversão. E depois pelo movimento contrário que ele fez. Antes, o ápice, o poderio, a vaidade, o orgulho. Ele ocupava o cargo máximo no judaísmo. Ele reencarnou numa linhagem de espíritos extremamente expressivos, né? Hilel, Simeão, Gamaliel. Ele passou por uma linhagem extraordinária, de séculos e séculos de preparação genealógica, podemos até assim dizer, né? Por isso que ele, no ápice, ocupando o cargo máximo, bonito, inteligente, o seu argumento era indestrutível, inquestionável,
o seu magnetismo indomável, esportista, atleta, endinheirado. Nosso amigo Haroldo que costuma dizer, né? Usava a roupa como se fosse um terno Armani, né? Perfume dos melhores, e de repente ele era o cara da época, ele era o top. E de repente era necessário que ele chegasse nessa posição exatamente para que a providência divina tirasse, em tese, o tapete, a posição, a circunstância, para que na queda dele ele começasse a soerguer a muitos, como ele mesmo escreveu na sua carta aos Hebreus, né? Falando da fé, falando da queda, do zambujeiro, né? Dos gentios, dos judeus, né? da raça adâmica que veio para a terra para enxertar os homens aqui, e o que para eles era queda foi soerguimento para o planeta. Ele conhecia tudo isso, mas estava o processo todo vamos dizer assim, estava todo guardado na sua intimidade, e era necessário que pudesse tudo vir à tona. Então desculpem, a primeira parte do nosso programa foi toda ela introdutória, porque a gente gostaria de chegar aqui no momento em que ele convoca uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado, sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. E agora nós vamos ter que ler, porque eu não posso prescindir da descrição detalhada e expressiva de Emmanuel. Amigos, declarou ciosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém, com atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas, ainda agora, chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho, chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas
sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa a que servimos. Bastar-me-á, tão só, o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Ficamos por aqui. É necessário lembrar que o discurso é perfeito. A argumentação, ela é lógica. Ela é coerente com os ideais esposados por todos. Porque ele precisava do induto. Ele precisava da aprovação. Então, ele reúne os líderes para dizer: eu sou soldado do templo. Precisamos defender a nossa causa. É muito interessante lembrar que ele se refere à Casa do Caminho como um movimento que foi abafado e que, por consequência, os cárceres estavam transbordando de gente. Porque a sua perseguição levou muitos à morte. Os aprisionados foram todos sob a égide da sua virulência, da sua perspicaz, pelo seu ódio, pelos seus conflitos. Pelo simples fato dos homens do caminho estarem promovendo o bem? Não. É necessário lembrarmos que a sua noiva, Abigail, era irmã daquele que se transformou na expressão da própria voz da consciência de Saulo, que vinha há muito tempo alertando-o contra as extravagâncias, a periferia de um movimento religioso que se distancia ou que não propõe a causa do amor. Ah, Carlos Alberto, mas o amor é a proposta de Jesus. Não é bem assim, meus amigos. A Torá, o Pentateuco, os profetas, conforme nós estudamos, inclusive em textos anteriores do próprio Estevão, que foi um profundo estudioso das Escrituras, Estevão, nessa reencarnação, ele nos fala da proposta mosaica dos pais de Abraão, Isaac e Jacó, apresentando uma proposta extremamente amorosa. Era um convite para o encontro com o Messias, que
a representação do Messias, é o enviado de Deus para ajudar os que sofrem, os perseguidos, os escravizados. É muito importante que a gente volte no tempo para entender que a justiça exacerbada é a aplicação indevida dos códigos divinos. O anseio do indivíduo, da coletividade, é a paz. Mas a contradição é que nós guerreamos para obter paz. Observemos todas as guerras. Elas partem sempre de um movimento que de alguma forma vai garantir a tranquilidade. Agora, a análise, ela é ocasional. A análise se faz de acordo com a posição evolutiva do indivíduo e da coletividade que ele se encontra. Por isso, é necessário que nós observemos que quando a revelação espiritual nos visita, ela visita o aprendiz para causar-lhe movimentação, para propor para ele investimento. Porque a revelação vai nos apontar exatamente a posição espiritual que nós ocupamos. Por isso é que a lei, ela proporciona morte. Porque quando você não sabe, o que você faz é vida, é lei, a sua lei, a sua lei, a sua lei relativa. Mas de repente, na sua concepção, ela é absoluta. Mas a revelação bate na sua porta para dizer que a sua lei ela é extremamente falha, ela é transitória. E isso causa em nós profundas dificuldades. Qual que é um dos grandes desafios do espírita? Sofrer porque está conhecendo. E aí a gente percebe como que o Evangelho é importante no momento da descoberta. Porque o Evangelho funciona como o adocicar da lei, o consolo, o ajuste para que o fardo não se torne pesado. É um grande equívoco falar de doutrina espírita com chicote na mão. Por isso que eu falo, eu discuto com todos os amigos de movimento espírita, porque a gente participa da unificação também. Nós estamos nessa lida há mais de 20 anos. E a gente aprendeu que tem determinados assuntos que você não trata em público. Tem determinados assuntos que eles precisam ser trabalhados em grupos menores. Porque no grupo grande, você corre o risco de pegar uma proposta que é boa e fazer dela um veneno. Fazer dela uma invasão, uma dilaceração. Quer um exemplo? Quando a FEB, o Conselho Federativo Nacional, deixa eu ajustar, lançou a campanha em defesa da vida, vou dar esse exemplo. Aí a campanha em defesa da vida tem muitos pontos extraordinários para todos nós. Precisamos de batalhar contra o aborto, são pontos importantíssimos que a gente precisa de participar nas discussões até da comunidade. Mas eu, jovem, empolguei. Aí eu criei na minha casa espírita, onde que eu coordenava a área doutrinária, uma semana com o título Em Defesa da Vida. Sabe o que aconteceu, Arnaldo? Você que gosta de analisar as conjugações, as propostas, o dinamismo do centro espírita? Por conta dessa decisão, eu quase incendiei o centro espírita. Eu nunca tive tanto problema no centro espírita como tive dessa vez. Expositor que a gente tentava marcar e não conseguia. Expositor que foi marcado não conseguiu chegar.
Pessoas que foram na casa muitas vezes, nesse dia perderam o endereço. Médiuns que começaram a ter problema em casa. Comecei a haver atrito entre pessoas que eram extremamente amigas. Tive problemas seríssimos. Quando acabou a semana, eu falei assim: gente, louvado seja Deus. Graças a Deus acabou a semana espírita. Aí, o que aconteceu? Eu procurei o Honório Abreu, nosso educador aqui. Falei assim: Honório, eu tenho uma coisa para te contar. E relatei o drama. Ele deu belas risadas. Aí eu falei assim: pô, Honório, eu tô chorando, você tá sorrindo? Ele falou assim: não tô sorrindo da sua desgraça. Eu tô sorrindo porque eu passei por isso. Mas como assim? Ah, meu filho, quando a gente é jovem, a gente faz algumas coisas que depois é que a vida vai te ensinar. Então tem determinadas coisas que você trabalhar num âmbito tão amplo, você está saindo com espada para combater a treva. E o Evangelho não propõe combate, a não ser contra nós mesmos. Não é assim que faz. Ué, mas então, Honório, e a campanha? A campanha é linda, justa, tem cartaz. Nós sabemos que a doutrina espírita não favorece nada disso. Quando a gente for abordado, a gente trabalha, etc. Nós podemos trabalhar, reunir o grupo mediúnico para discutir o assunto, grupos de estudos fechados, lideranças. A gente trabalha esses aspectos. Mas, meu amigo, com o público está carente de Jesus. O público está precisando de esperança. Então tem muitos espíritas que estão querendo se capacitar, se aprofundar em uma série de assuntos científicos, filosóficos, doutrinários, para levar o espiritismo, sabe para onde? Para lugar nenhum. Porque isso não é papel nosso. O papel do espírita é mostrar a coerência da doutrina, mas colocar o Evangelho como bandeira da frente, estandarte. Fora da caridade não há salvação. Nós temos que ajudar a nós mesmos primeiro, porque não somos missionários. Vai aqui um ajuste. Espírita não é missionário, não. Espíritas, médiuns, somos almas decaídas, que estamos em processo de soerguimento. E soerguimento sem Jesus é vitória distante, para não dizer quase que impossível. Tecnicamente, nós já somos sábios. Eu posso até dizer com muito carinho: qual espírita que não conhece? Se a gente fizer uma enquete aqui na sala, desde Augusto, não é Otávio não, Augusto é do Rio, é um amigo nosso que está lá no chat, é o primeiro da lista, até o Zé Manuel, lá de Portugal, quantos que se encontram conosco? Você que está no seu lar. Agora, você que está acompanhando essa gravação depois, todos nós espíritas podemos dizer que sabemos. Sabemos. O que é o espírito? Se vasculhar, você tem a resposta. O que prepondera na hora da escolha? Como que funciona a justiça? A lei de causa e efeito, o retorno. Como é que funciona a lei de circunstância? Como é que é o livre-arbítrio? Todos nós sabemos. Portanto, agora eu vou parafrasear um meu xará aqui de Belo Horizonte, aqui das Minas Gerais, o meu xará do apelido, o Beto, o Beto Guedes. O Beto Guedes colocou em uma de suas músicas: a lição sabemos de cor, só nos resta apreender. E o aprendizado que a doutrina espírita propõe é o aprendizado do amor. Do amor. O João está dizendo, o dístico de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega para domar as más inclinações. João,
Inquestionável a frase. Isso é ponto doutrinário. Não tenhamos dúvida. Mas se o trabalho do espírita, seguindo esse caminho que foi consignado para nós pelo Espírito de Verdade, ele não tiver como arrimo amor, não vai se reconhecer verdadeiro espírita nem aqui, nem na Conchinchina, como falava meu pai quando era vivo. Não vai se reconhecer. Porque tecnicamente, intelectualmente, convencionalmente, religiosamente, nós espíritas estamos falindo. Falindo. Me perdoe, eu não estou generalizando, mas eu estou colocando uma boa facção. Porque nós estamos presos em práticas judaicas lá de trás. Eu não vou nem passar por Roma, eu vou pular. Eu vou para o judaísmo. Eu vou caminhar com vocês para a proposta que está sendo discutida aqui de Paulo de Tarso argumentando. Porque historicamente, por que ele estava argumentando de ir em Damasco? Ele estava querendo defender o judaísmo naquele momento? Podemos até dizer que sim. Mas no fundo, ele estava indo para vingar o que na cabeça dele foi um dos pontos que levou a sua mulher ou a sua noiva à morte. A conversão ao cristianismo que foi promovida por Ananias. E aconteceu, o que mais complicou a intimidade dele foi porque quando ele abandonou Abigail, porque no momento do assassinato de Estevão, apedrejado a mando dele, e ele levou-a para assistir a cena pesadaça, aquela situação cruel, ele deu um grande tiro no pé, como se diz na gíria atualmente. Ele deu um grande tiro no pé. Porque ele tinha que ser o defensor da justiça, e ele estava sendo injusto, porque ele estava condenando um homem que jamais foi criticar ou derrubar as estruturas do templo, porque o cristão não faz isso. Mas ele veio dizer que existe uma proposta para além. E todas as vezes que nós cristalizamos e fechamos a possibilidade de entender que existe além dos horizontes um lugar bonito para se viver em paz, julgando que o nosso paraíso basta, nós estaremos, sem sombra de dúvida, assinando a nossa própria derrocada. Uma coisa que eu falo para amigos, quando me perguntam, eu falo assim: você como espírita frequenta a sua casa espírita? Aí na sua cidade tem outra casa espírita? Tem. Vai lá. Tem mais de uma? Vai em todas. Mas como assim casa aberta? Você vai conhecer o trabalho espírita de outras casas. Kardec estimulava a troca de experiências. A casa aberta, mas a minha casa. Mas ninguém disse para ela deixar de ser a sua casa. Que existe a sua casa dos sentimentos, como existe a minha casa do menor esforço ou do domínio. Tem isso. Lá na FEAC eu falo isso e brinco com o pessoal. Nossa, eu corro um risco, que já tem pouco trabalhador, ainda fico estimulando vocês a irem em outras casas. Se vocês forem para lá e gostar, eu estou a pé. Eu estou na água, como diz aqui em Minas. Estou atolado. Por quê? Qual que é o grande problema do movimento espírita? Falta de trabalhador. E isso não é novidade, não. Porque lá na Casa do Caminho tinha muito serviço e tinha pouca gente trabalhando. É a equação do Evangelho. É a equação do Evangelho, 10%. Você ajuda 10, ou você promove 10, 1 pode ficar.
E tomara a Deus que ele fique um pouquinho mais. E eu sei, então não para de investir em outros 10. Para que na hora que esse um resolver ir embora, você tem outro um, outra unidade querendo trabalhar. Então falta de trabalhar tem em todo lugar. Agora, você não pode ser escravo. Você não pode se sentir trancafiado. Eu vivi isso muitos anos, eu posso dizer. Porque muitas vezes a gente se envolve com a convenção. Muitas vezes você julga que, pretensiosamente, que o trabalho precisa de você. Muitas vezes você julga que estar na estrutura é algum tipo de sustentação espiritual. São escolhas que nós fazemos apoiados num total desconhecimento doutrinário. O médium precisa de uma escola. Ele precisa de uma escora. Vou fazer um trocadilho, coisas de mineiro. Uma escola e uma escora. Mas ele não pode se tornar uma escória. Então ele tem que avaliar o tempo todo se ele está feliz no trabalho, se ele está sendo produtivo no trabalho. Agora é muito importante que ele possa também verificar o seguinte. Isso é muito sério o que eu estou dizendo. É necessário que ele observe se ele não está trancafiado ali no trabalho sem possibilidade de melhora. Quando se cria panela, rivalidade, como está sendo colocado no chat, é necessário, é imprescindível que haja, portanto, cuidado espiritual. E eu vou até falar uma coisa para o João. João, com todo carinho, você escreveu Reforma Íntima. Sabe que isso é uma opinião pessoal, tá? Opinião pessoal. Eu estou vivendo um momento no movimento espírita que eu tenho preguiça da palavra Reforma Íntima. Preguiça dessa palavra. Porque em nome de Reforma Íntima, os escombros continuam, a poeira tá do mesmo jeito e não se resolve. E tem gente sofrendo do mesmo jeito. O que é reforma íntima? Vamos falar. É só uma questão de ajuste no voo, tá? Você me desculpe, eu não estou dizendo que a ideia da reforma íntima está errada, não. A gente tem que tomar cuidado, porque senão crítico de plantão tem toda hora. Eles estão plantonistas, né? Mas eu quero dizer, e diga-se de passagem, nós não estamos deixando de expressar o nosso sentimento por conta de críticos. Porque a nossa palavra, ela está longe de ser, de pretender ser unanimidade. Porque, como dizia o poeta lá no Rio de Janeiro, unanimidade é burra. Toda unanimidade não pensa. E nós estamos longe disso. Nós estamos querendo, no movimento espírita, promover debates profícuos, amigos, fraternos. Nós não estamos jamais estimulando divergências de pessoas, porque já basta quem gosta de fazer. Nós queremos refletir no que remonta à libertação espiritual, para que a gente não fique em convenções, trabalhando, movimentando em nome de Moisés, perseguindo. Isso acontece. Ele foi perseguir Ananias porque quando ele abandonou a Abigail, descobrindo que ela era irmã de Estevão, vamos voltar na história, ele abandonou ela por orgulho, porque ele amava. Era a alma gêmea dele, gente. E você sabe como é que acontece a história das almas gêmeas? Eu não vou explicar como é que elas foram formadas lá atrás, porque isso também é outro assunto que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a gente tem as nossas convicções face aos nossos estudos. Mas voltando, almas gêmeas são almas que se completam. Elas não são metade da outra, não, tá? Mas elas se completam. E no tempo, no espaço, elas se reencontram. O Leonzali brincava aqui em Belo Horizonte dizendo assim: você sabe qual que é a técnica para você esvaziar um umbral? Aí, gente, assim, técnica para esvaziar um umbral. Como é que é, seu Leão? Ele era muito engraçado. Ele dava aulas de doutrina espírita que você ria do início ao fim. E é sorrindo que você aprende, viu? Não é carancudo. E que sério não significa que tem moral. E tem muita gente por aí com uma etiqueta que é inquestionável. Mas é casca.
Nós precisamos de ver a essência. Sorrir faz bem para a sua alma. Okay? E sorrir não vai te dizer que você é melhor ou que você é pior. Agora, sorrir de uma forma deselegante caracteriza inferioridade. Mas isso é outra história. O Leão falava assim: esvaziar um umbral é só você encher uma nave. Você pega um aerobus e enche de alma gêmea. Escolhe a dedo. Qual a região que você vai passar lá? Lá naquele grupo lá. Coloca só alma gêmea por ali. Ou então costuma, o líder, né? Você tem um líder lá nas regiões complicadas, você coloca a alma gêmea dele numa nave e passa assim num voo rasante. Num voo rasante. Só de aproximar o magnetismo é tão intenso que ele já começa, não olhava para cima, já começa a olhar para cima. Aí daqui a pouco ele está assim: esse ambiente aqui não tá bom, eu acho que eu tô precisando de mudar, tô precisando de viajar, tô precisando de sair daqui. Aí costuma o indivíduo sair sem saber o motivo e na realidade ele está sendo atraído pelo magnetismo do amor. E ali a saída dele, por opção dele, já é o suficiente para desmantelar o grupo. Aí já começa a encontrar soluções. As almas gêmeas se encontram para se ajudarem. Agora não significa que estamos ocupando posições iguais. Nós na terça-feira estamos estudando a história de Lívia e de Emmanuel. Eu convido vocês a participar do programa conosco das terças-feiras, porque a gente está discutindo exatamente esse assunto. Abigail reencarnou para ajudar Estevão. Se ele era vaso escolhido, vocês acham que Jesus ia deixar ele reencarnar soltinho da Silva Xavier? Não! Ele tinha que envolver. A espiritualidade trabalha com circunstância. É matemática, meus amigos. É equação. Você não... Você tá... Eu gosto muito desse exemplo. Aqui em Belo Horizonte, a avenida principal, a Avenida Afonso Pena. De repente você está na Avenida Afonso Pena, aquele monte de gente. Aí do nada você resolve atravessar para outra banda do Rio. Lá para o outro lado. Aí você até muda a trajetória, você geralmente atravessa em sentido fazendo conversão, você passa numa tangência, chega lá na frente, tem uma pessoa descendo do táxi, exatamente na hora que você atravessou, a pessoa desce do táxi. É um espírito vinculado ao do seu passado, ou uma pessoa que você precisava de encontrar naquele momento, que foi o suficiente para te dar uma guinada, te dar um gás, trazer um estímulo, uma boa conversa. Ou tem horas para soerguer, para o movimento ser o contrário, você partir para ajudar aquela pessoa necessitada. Gente, a vida é de uma matemática extraordinária. O Arnaldo gosta das fofocas. Posso contar uma fofoquinha, Arnaldo? Fofoquinha branca. Porque eu fiquei tão feliz semana passada, tão feliz, e eu vou dividir com vocês. Nós estamos construindo uma biografia, uma história belíssima, riquíssima, riquíssima. E o trabalho já está no encaminhamento final. Aí, o grupo que está trabalhando, eu levantei uma questão. Falei, gente, nós estamos precisando de encontrar um material antigo que tem a ver com essa construção, iria brilhantar demais o que possa ser. Eu não vou dar detalhes, não. Mas, o que aconteceu? Eu conversei isso numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu estou saindo de minha casa, saindo da minha casa, encontrei uma pessoa na porta do meu prédio fazendo umas anotações. Eu, como, além de médio, expositor, sou síndico do prédio. Jesus, que karma, que complicação que é o meu passado. Sou síndico, o cargo que ninguém quer, não é? Aí eu estou saindo como síndico, me sentindo na condição obrigatória de perguntar para o indivíduo
se ele estava precisando de alguma coisa. Está parado com a prancheta, anotando, em frente ao meu prédio. O indivíduo: ah, sim, senhor, me desculpe, eu estou aqui porque eu tenho uma empresa que foi estabelecida aqui nessa região, eu estou fazendo uma pesquisa e estou catalogando os prédios aqui para que eu possa fazer um trabalho depois de consultoria. Aí ele foi aproximando do meu carro, foi se aproximando. Quando ele chegou próximo, ele virou e falou assim, estendeu a mão: Carlos Alberto. Eu assustei, quase desencarnei, porque foi tão abrupto a reação dele, inesperada. E nesse mundo de contradição, eu falei assim, no mínimo estou sendo assaltado. Aí naquele instante, né, a fé vira pô café, né? Pô café, só põe café, não tomo café. Aí eu disse assim, ah, pois não. Aí ele falou assim, ô Carlos Alberto, eu acompanho vocês lá na Rede Amigo Espírita, ao programa da Sala Conferência, e tarará, parará, sabe, Carlos Alberto, que prazer, que coincidência eu encontrar com você, não é? Você mora aqui? Você, nossa, descobri onde que você mora, que legal, e parará. E eu vi que ele foi ficando empolgado, falou da biografia Chico de Alves Recordações, e que ele adora o livro, e tiriri. Ele se apresentou para mim como membro de um grupo do qual eu estou trabalhando. Resultado: tudo que num dia anterior eu falei que nós precisávamos para brilhantar o livro, que é um livro, sabe o que aconteceu? O encontro se deu 11 horas da manhã. Ele falou para mim, eu tive que contar a história, e falei para ele, você não veio aqui à toa, meu amigo. Eu não posso contar detalhes, mas um dia eu relato para vocês. Eu falei para ele, você não veio aqui à toa. Os benfeitores espirituais responsáveis pela obra te trouxeram aqui. Meu amigo, você pode me ajudar? Eu quase me coloquei de joelhos. Você me ajuda, pelo amor de Deus. É tudo que eu preciso, é encontrar esse material. Quando foi às 5 horas da tarde desse mesmo dia, ele me entregou na porta de minha casa de novo um pacote no qual ele me ofereceu todos os documentos que eu precisava para terminar o livro. E ele me entregou esse material em lágrimas, porque ele é espírita e percebeu o alcance do fenômeno que aconteceu. É o fenômeno da vida, gente. Então eu pergunto para vocês, ele veio parar na porta do meu prédio por livre e espontânea vontade? E eu quero dizer mais para vocês, isso não é melhor, não é bom nem ruim. Se eu tivesse morando numa cidade de 5 mil habitantes, eu poderia até dizer que foi coincidência. Mas eu moro numa cidade que caminha para 3 milhões de habitantes. E no meio dessa selva de pedra que é a minha cidade hoje, que não é mais o Belo Horizonte, o mais Belo Horizonte, com todo carinho, mas eu quero dizer que os Espíritos trouxeram ele aqui. É o amor de Deus, como fala a Miriam. É o magnetismo. Agora, por que ele veio aqui? Por que os Espíritos trouxeram, teleguiaram ele para vir aqui? Primeiro, para me ajudar a contar um pouquinho sobre o que é matemática espiritual, num estudo que vai ser divulgado para um número X de pessoas. Mas também para fortalecer a minha própria convicção. Porque tem momentos que não é fácil, viu, querido amigo? Tem momentos que não é simples a gente se postar aqui para fazer esse trabalho de levar o Evangelho para o coração amigo. Porque a pressão é muito grande. A crítica, ela é volumosa.
As dificuldades, as exigências são muito intensas para exatamente testar se a gente vai continuar. Porque a vitória está na razão direta da insistência. Essa equação foi Jesus quem definiu para nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim. Não é até quase, é até o fim. Com isso, nós vamos voltar para a reflexão que Abigail reencarnou para adocicar o coração de Saulo. Ela era a musa dos sonhos dele. E aonde o coração se abre em expressões de autenticidade, de vinculações espirituais verdadeiras, nós estamos falando aqui de vínculos de paixão, de momento, que muitas vezes são banais, são chulos, são destituídos de autoridade e, portanto, de ausência de proteção espiritual. E como que as coisas estão acontecendo no mundo aí fora? A gente que começa a ler um pouquinho, a refletir um tanto, lidando com os espíritos. Amigos, é muito complicado você lidar com hipocrisia. É muito doído você lidar com dissimulação, com crueldade, com perseguição. É muito incoerente a gente abordar esse assunto até falando que isso pode acontecer dentro de uma casa espírita. Nós já passamos por isso. E dói, e macula, e é sofrido. Principalmente quando há um movimento de aproximação, de ajuda, de atendimento, em que corações se abrem, se dedicam, e aqueles que receberam tanto, basta um não ou uma mudança de tomada mental para você julgar por terra tudo que foi feito, foi investido em seu benefício. É necessário que a gente passe por isso. Jesus viveu esse drama do virar as costas, da ingratidão, para nos dizer que faz parte do aprendizado. Mas nós precisamos de entender que quando isso acontece, não é simples. Porque quando existe um investimento, uma abertura de coração, costumamos, por infantilidade, entrar de cabeça. Entrar de cabeça. Como Abigail fez com Paulo. Porque é muito complexo você mensurar como que você vai se envolver sentimentalmente. Isso não tem regra. Não tem um botão para você regular a frequência. O amor, o sentimento brota, ele brota espontaneamente. É óbvio que ele precisa, a mulher precisa estar subjugada ao marido. Calma, não briga comigo. Não briga comigo. Eu não estou falando da mulher e nem do marido. Eu estou falando, isso é uma expressão de Paulo de Tarso. Nós trabalhamos ela na terça-feira, aqui no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Não sei se vocês estão lembrados. É necessário que haja uma conjugação de razão e sentimento. Eu não vou abordar esse assunto, não vou ficar nele.
Razão e sentimento. O sentimento ele precisa de ser guiado, mas guiado dentro dos planos da justiça, da prudência. O comportamento você é responsável. Agora o sentimento não tem jeito. Por isso é que é complexo a gente analisar esse momento da história de Saulo de Tarso. Porque aquele estava arquitetando um plano diabólico. Diabólico dentro do contexto do inferno astral que ele vivia. Porque ele perdeu o amor da vida dele. E o que bateu na intimidade dele? Nós pulamos essa parte da história porque nós vamos for estudar esse livro todo, nós vamos ficar aqui 7 encarnações e meia de amor. A ideia é você estudar aí com o seu grupo, você mesmo. Esse livro eu acho que a gente já deve ter lido ele umas 40 ou 50 vezes, mas vou voltar. Porque cada vez que a gente volta, cada palestra que a gente é convidado para falar sobre Paulo Estevam, eu vou ler de novo, vamos mergulhar de novo. Então quanto mais me convidar para falar de Paulo Estevam, mais eu vou ficar feliz. Agora, como eu percebo que a cada leitura eu não aprendi nada. Abigail tinha se envolvido e ele se tornou o referencial da vida dela. E é necessário que a gente lembre, e agora os espíritos estão me fazendo voltar à história, que ela perdeu todo o referencial da vida dela. Ela perdeu o seu pai, ela perdeu, no caso da época, Gesiel, que era o mesmo Estevão. A mãe tinha desencarnado, ela era só no mundo. Ela foi acolhida na estrada de Jope, né, por Zacarias e a esposa deles, né, como um ato de bondade, de caridade, mas aí de repente surge a possibilidade dela constituir uma família. Ou seja, a alma já ansiava intuitivamente pela chegada daquele que seria o ponto fundamental da missão dela aqui. Que extremamente é necessário pensarmos, refletir, que não era para ela casar com ele. Era para ficar só no plano da elaboração. Porque o plano da elaboração é que ia fundamentar toda a história. Mas aí alguém, o estudioso da mocidade espírita, eu sou apaixonado de falar com os jovens, porque eles fazem as perguntas mais para nos deixar apertados mesmo. Aí o jovem da mocidade ia me perguntar assim: Casalberto, então quer dizer que estava tudo escrito, que o Paulo ia mandar matar o Estevão, que ia acontecer isso, que ele não ia casar com a Abigail? Em parte sim e em parte não. Eu não vou entrar no mérito do destino, mas não tenha dúvida que os dois não poderiam ficar fisicamente juntos, porque a alma gêmea muitas vezes ela passa só para dar a revigorada, mas ela tem que partir. É o mestre que vem, ensina e vai embora. É a proposta do amor que vem, robustece, mas tem que partir para que a gente possa valorizar, para que a gente possa entender o que é responsabilidade, o que é ética, o que é você se compromissar com uma causa e não arredar o pé do caminho que você assumiu no plano espiritual. Aqui é muito fácil abandonar. Aqui é muito simples. Basta chamar o advogado. Bom que ele vai tomar muito dinheiro de você. Porque tem um amigo meu que diz que na separação quem ganha mais dinheiro é o advogado. Isso é uma brincadeira só para a gente dar um sorriso. Então, queridos amigos, é necessário que a gente possa refletir nesses pontos que são extremamente importantes para que a gente entenda, reflita um pouco no nosso comportamento, para que a gente não, em nome de uma causa, como Saulo estava defendendo a causa dele, e vai um adendo. Nós cristãos, quando estamos lendo Paulo Estevam, vocês já observaram como a nossa tendência é falar assim: nossa, mas o Paulo estava errado mesmo. Ele
ele não podia ficar defendendo Moisés tanto assim. Ele tinha que ter entendido Estevão, que estava falando de Jesus. Amigos, Paulo tinha compromissado com a casa, com a causa, com a essência da Torá. E foi ali que ele fundamentou a fé, para que o amor, quando chegasse, encontrasse uma base robustecida. Ele não jogou fora, ele não deixou de lado todas as experiências que ele adquiriu junto de Moisés. Carlos Alberto, mas aí ele passou a ter uma outra conduta com Moisés. Com Moisés ele poderia ter tido essa conduta também. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando defendendo cristianismo versus judaísmo. Não. Independente de onde você estiver, a justiça e o amor, elas se conjugam. Por isso é que Jesus disse: eu não vim destruir a lei mosaica, mas vim dar-lhe cumprimento. E vocês me perdoem, mas nós gostaríamos de convidá-los para continuar na próxima semana, agora sim com um movimento em que ele vai caminhar em direção de Damasco. E eu acho que nós temos muitas cenas para os próximos capítulos. E como gostamos, vez por outra, de fazer, eu peço desculpas, mas já caminhando para o final do nosso trabalho, eu gostaria de trazer do livro Parnaso de Além Túmulo, inclusive para prestar um preito de reconhecimento e carinho com todos os amigos de Portugal, os brasileiros que se encontram lá, os espíritas portugueses que estão divulgando a doutrina e o evangelho nas terras abençoadas da nossa querida Portugal. Nós vamos trazer o espírito João de Deus, que nasceu em São Bartolomeu de Messines em 1830 e desencarnou em 1896. Afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. Em suas poesias palpita, de modo inconfundível, a suavidade e o ritmo da sua lira na estrada de Damasco. Num certo dia, a ambição de parceria, com o orgulho, chamou o homem, jatancioso, rude e cioso, do seu poder, e vão saber. E assim lhe disse: homem, tu és Senhor potente, grande e valente, aqui no mundo. E se quiseres tornar-te um rei da imensa grei da criação, é só viveres a procurar, mais dominar os elementos, a transudar nos sentimentos. Maior coragem para ganhares sempre vantagem no teu viver e conquistares sempre o poder dos triunfantes, aos semelhantes no teu reinado, glorificado de grão Senhor. E o pecador, ser imperfeito, se achasse embora a seu agrado bem satisfeito, foi sem demora então chamado por um juiz de retidão, que é a consciência, nesta existência de provação, que então lhe diz: mas e o bom Deus, que estás nos céus, que tudo vê, sabendo assim quanto a tua alma
dele descrer? Ele é o teu Pai, o Criador, o Deus de amor. E o bom Jesus, nosso Senhor, Mestre da luz, o Filho amado, que à terra veio, a este mundo ingrato e feio, a redimir e assim banir o teu pecado? Ele te amou e te ensinou que ao teu irmão tu deves dar, nunca negar, a tua mão e espalhar somente amor, a relegar toda maldade, para que um dia te fosse dado reconhecer com alegria o solo amado do Eldorado, dos belos sonhos, lindos risonhos do teu viver. Assim, procura melhor ventura em só buscar, acompanhar, seguir Jesus em sua dor, em seu amor, em sua cruz. Mas o tal homem, tão orgulhoso, que já se achava bem poderoso, achou estranho esse conselho, rigor tamanho, não poderia. Isso só seria obedecer e se humilhar. E ele havia aqui nascido só para ser obedecido, tendo poder para dominar. Assim buscou e perguntou aos companheiros. Eles então lhes responderam no mais profundo do coração: este conselho é muito velho. Deus é irrisão, e o tal Jesus, com a sua cruz e o seu calvário, somente foi um visionário, enquanto ele só te oferece amargas dores, desolações, tristes agruras, cruéis espinhos. Nós concedemos ao teu valor de grão senhor sublimes flores, lindos brasões, grandes venturas nestes caminhos. Quem mais souber gozar e rir, mais saberá o que é existir. A vida aqui só é formosa para quem goza, e pois assim vale o gozar constantemente, pois vindo a parca bem de repente há de levar esse teu sonho de amar e sofrer ao caos medonho, do mais não ser, porque a morte tão renegada, esta é apenas o frio nada. O louco amor do teu Jesus exprime a dor e não a luz. E assim, quando o homem fraco e miserando mais se exaltou e se jatou, onipotente, chegou a dor. Humildemente, a lapidária, a eterna obreira, a mensageira da perfeição, nessa oficina grande e divina da criação, fê-lo abatido e desolado, até enojado do corpo seu, apodreceu o seu tesouro. E o homem-rei reconheceu que o paraíso dos sãos prazeres vive nas luzes só da virtude, no cumprimento dos seus deveres, na humildade, na caridade, na mansuetude, na submissão,
do coração ao sofrimento, quando aprouver ao Deus de amor oferecer rude amargor ao nosso ser. Depois, então, de muito sofrer e padecer na expiação, reconheceu a nulidade, a fatuidade da vil matéria. Na atroz miséria dessa agonia, só procurou buscar-se via os seus mentores, enganadores, altivos filhos da veleidade. Só encontrou o juiz reto, o magistrado, incorruptível da consciência, e que num brado indescritível, em consequência, lhe fez com ardor ao coração ermo de afeto, ermo de amor, a mais tremenda acusação. É o que acontece em toda idade com a maioria da humanidade, pois sempre esquece os seus deveres e se submerge nos vãos prazeres. Para a alegria fatal converge o seu viver, para o enganoso, efêmero gozo do material, a esquecer tudo que seja espiritual. Feliz de quem aí procura maior ventura no sumo bem, porque verá, contemplará todo o esplendor, a eterna luz do eterno amor do bom Jesus. Do bom Jesus, a eterna luz, todo o esplendor do seu eterno amor. E diante da dor, do ardor, do calor, estamos todos nós em pleno vigor, após uma noite de tanto fulgor, na condição de agradecer o labor dos nossos, daqueles que são benfeitor do nosso trabalho, desse programa Espiritismo, Evangelho, Educação. Assim julgo que nós vamos caminhar para a verdadeira ascensão, de sol a sol, de chuva em chuva, de tristezas, alegrias. Nós vamos juntos na direção da felicidade, pautados na caridade. E assim, queridos amigos, desejamos a todos vocês uma boa noite, que possamos, agradecidos pela presença da espiritualidade, que abençoou a todos os lares, a todas as famílias aqui representadas. Gostaríamos de agradecer pelas bênçãos, pela oportunidade. E a Ti, Pai, o dom de viver. E ao nosso Senhor Jesus, a Sua luz, mas também, inclusive, o prêmio da cruz. A cruz, que é ponte-luz, que vai nos ajudando a intercambiar com as dimensões que a vida oferece. Senhor Jesus, esteja conosco mais uma vez, para que estejamos contigo sempre. E que Maria Santíssima continue adocicando esse momento tão importante da nossa vida, que é o instante da conversão na nossa querida Damasco. E que Paulo de Tarso, o campeão do Evangelho, esse coração que se comprometeu com Cristo a ajudar a todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas permanecem indiferentes, que Paulo de Tarso possa nos ajudar
nesse nosso caminhar. E assim nos despedimos, como temos feito nos últimos encontros, reverenciando a Jesus e dizendo, junto com Ele, Ave, Ave, Ave Cristo, agora e para sempre. Até mais ver, até breve. Boa noite. E como eu falo vez por outra para os meus filhos, durmam com os anjinhos, durmam com os anjinhos da alegria, do carinho, do estímulo, do equilíbrio. Durmam com os anjinhos da alegria que o Evangelho proporciona. Até breve. E assim me despeço. Um beijo no coração de todos. Que assim seja.